Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 22. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e o matar ou vender, por um boi pagará 5 bois e por uma ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar uma casa e for ferido de modo que morra, o que o feriu não será réu de sangue. Mas se o sol houver saído sobre o ladrão, o que o feriu será réu de sangue. O ladrão certamente dará indenização. Se nada possuir, será então vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, ou jumento, ou ovelha, pagará ele o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha, e se soltar o seu animal, e este pastar no campo de outrem, do melhor do seu próprio campo e do melhor da sua própria vinha, fará restituição. Se alastrar um fogo e pegar nos espinhos, de modo que sejam destruídas as medas de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo certamente dará indenização. Se alguém entregar ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado da casa desse homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa irá à presença dos juízes para se verificar se não meteu a mão nos bens do seu próximo. Em todo caso de transgressão, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de vestidos, ou de qualquer coisa perdida de que alguém disser que é sua, a causa de ambas as partes será levada perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém entregar a seu próximo para guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro qualquer animal, e este morrer, ou for aleijado, ou arrebatado, ninguém o vendo, então haverá o juramento do Senhor entre ambos, para ver se o guardador não meteu a mão nos bens do seu próximo, e o dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição. Se, porém, o animal lhe tiver sido furtado, fará restituição ao seu dono. Se tiver sido dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, não dará indenização pelo dilacerado. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo algum animal, e este for danificado ou morrer, não estando presente o seu dono, certamente dará indenização. Se o dono estiver presente, o outro não dará indenização. Se tiver sido alugado, o aluguel responderá por qualquer dano. Se alguém seduzir uma virgem que não for desposada, e se deitar com ela, certamente pagará por ela o dote e a terá por mulher. Se o pai dela inteiramente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro o que for o dote das virgens. Não permitirás que viva uma feiticeira. Todo aquele que se deitar com o animal certamente será morto. Quem sacrificar a qualquer deus, a não ser tão somente ao Senhor, será morto. Ao estrangeiro não maltratarás, nem o oprimirás, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor, nem lhe imporás juros. Ainda que chegues a tomar em penhor o vestido do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque é a única cobertura que tem, é o vestido da sua pele. Em que se deitaria ele? Quando, pois, clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Aos juízes não maldirás, nem amaldiçoarás ao governador do teu povo.
não tardarás em trazer ofertas da tua ceifa e dos teus lagares. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a sua mãe. Ao 8º dia madarás. Ser-me-eis homens santos, portanto, não comereis carne que por fera tenha sido despedaçada no campo. Aos cães a lançareis. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 23. Não levantarás falso boato, e não pactuarás com o ímpio para seres testemunha injusta. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda darás testemunho, acompanhando a maioria, para perverteres a justiça. Nem mesmo ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi de teu inimigo, ou o seu jumento, sem falta lhe reconduzirás. Se vires deitado debaixo da sua carga o jumento daquele que te odeia, não passarás adiante, certamente o ajudarás a levantá-lo. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Guarda-te de acusares falsamente, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também não aceitarás peita, porque a peita cega os que têm vista, e perverte as palavras dos justos. Outro sim, não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. 6 anos semearás tua terra, e recolherás os seus frutos, mas no 7º ano a deixarás descansar e ficar em pousio, para que os pobres do teu povo possam comer, e dos que estes deixarem como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com teu olival. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses nem fareis menção, nunca se ouça da vossa boca o nome deles. 3 vezes no ano me celebrarás festa. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Também guardarás a festa da cega, a das primícias do teu trabalho, que houveres semeado no campo. Igualmente guardarás a festa da colheita, à saída do ano, quando tiveres colhido do campo os frutos do teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará da noite para amanhã a gordura da minha festa. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para guardar-te pelo caminho, e conduzir-te ao lugar que te tenho preparado. Anda percebido diante dele, e ouve a sua voz. Não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se, na verdade, ouvires sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te introduzirá na terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os aniquilarei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os derrubarás totalmente, e quebrarás de todo as suas colunas. Servireis, pois, ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades.
Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. O número dos teus dias completarei. Enviarei o meu terror adiante de ti, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei na tua frente vespas, que expulsarão de diante de ti os heveus, e os cananeus e os heteus. Não os expulsarei num só ano, para que a terra não se torne em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. E fixarei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, desde o deserto até o rio, porque hei de entregar nas tuas mãos os moradores da terra, e tu os expulsarás de diante de ti. Não farás pacto algum com eles, nem com seus deuses. Não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Porque se servires a seus deuses, certamente isso te será um laço. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora, capítulo 24. Depois disse Deus a Moisés: Subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bois. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspargiu sobre o altar. Também tomou o livro do pacto e o leu perante o povo, e o povo disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos, e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue do pacto que o Senhor tem feito convosco no tocante a todas estas coisas. Então subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma calçada de pedra de safira, que parecia com o próprio céu na sua pureza. Deus, porém, não estendeu a sua mão contra os nobres dos filhos de Israel. Eles viram a Deus, e comeram e beberam. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e espera ali, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para lhes ensinares. E levantando-se Moisés com Josué, seu servidor, subiu ao monte de Deus, tendo dito aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. E tendo Moisés subido ao monte, a nuvem cobriu o monte. Também a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, do meio da nuvem, Deus chamou a Moisés. Ora, a aparência da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Moisés, porém, entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 25.
Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de golfinhos, madeiras de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro por dentro, e por fora cobrirás. E farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Também farás varais de madeira de acácia, que cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas, aos lados da arca, para se levantar por eles a arca. Os varais permanecerão nas argolas da arca, não serão tirados dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Igualmente farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro, de um ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade, e o outro querubim na outra extremidade. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas, tendo as faces voltadas um para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobri-la-ás de ouro puro, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás ao redor uma guarnição de 4 dedos de largura, e ao redor da guarnição farás uma moldura de ouro. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estarão sobre os 4 pés. Junto da guarnição estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, e levar-se-á por eles à mesa. Também farás os seus pratos, as suas colheres, os seus cântaros e as suas tigelas, com que serão oferecidas as libações. De ouro puro os farás. E sobre a mesa porás os pães da proposição perante mim para sempre. Também farás um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará o candelabro, tanto o seu pedestal como a sua haste, os seus copos, os seus cálices e as suas corolas formarão com ele uma só peça. E de seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro.
Em um braço haverá 3 copos, a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola. Também no outro braço 3 copos, a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola. Assim se farão os 6 braços que saem do candelabro. Mas na haste central haverá 4 copos, a modo de flores de amêndoa, com os seus cálices e as suas corolas, e um cálice debaixo de 2 braços, formando com a haste uma só peça. Outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste, e ainda outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste. Assim será para os 6 braços que saem do candelabro. Os 6 cálices e os 6 braços formarão uma só peça com a haste. O todo será de obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus cinzeiros serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos estes utensílios. Atenta, pois, que os faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 26. O tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e de estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás obras de artífice. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão da mesma medida. 5 cortinas serão enlaçadas, cada uma a outra, e as outras 5 serão enlaçadas da mesma maneira. Farás laçadas de estofo azul na orla da última cortina do primeiro grupo. Assim também farás na orla da primeira cortina do segundo grupo, a saber, 50 laçadas na orla de uma cortina e 50 laçadas na orla da outra. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, e prenderás com eles as cortinas uma à outra. Assim o tabernáculo virá a ser um todo. Farás também cortinas de pelo de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 destas cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados, e a largura de cada cortina de 4 côvados. As 11 cortinas serão da mesma medida. E ajuntarás 5 cortinas em um grupo, e as outras 6 cortinas em outro grupo, e dobrarás a 6ª cortina na frente da tenda. E farás 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo, e as outras 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Farás também 50 colchetes de bronze, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda, para que venha a ser um todo. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobejar, penderá aos fundos do tabernáculo. E o côvado que sobejar de um lado e de outro no comprimento das cortinas da tenda, penderá de um e de outro lado do tabernáculo para cobri-lo. Farás também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima desta uma coberta de peles de golfinhos. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, as quais serão colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. 2 colcheiras terá cada tábua, unidas uma à outra por travessas. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo.
Ao fazeres as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para as suas 2 colcheiras, e 2 bases debaixo de outra, para as 2 colcheiras dela. Também para o outro lado do tabernáculo, o que dá para o norte, farás 20 tábuas, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra. E para o lado posterior do tabernáculo, o que dá para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo no lado posterior. Por baixo serão duplas, do mesmo modo se estendendo inteiras até a primeira argola em cima. Assim se fará com as 2 tábuas, elas serão para os 2 cantos. Haverá 8 tábuas com as suas 16 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra. Farás também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, bem como 5 para as tábuas do lado posterior do tabernáculo, o que dá para o ocidente. O travessão central passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás as suas argolas como lugares para os travessões. Também os travessões cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, com querubins, obra de artífice se fará. E o suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e levarás para dentro do véu a arca do testemunho. Este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Porás o propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. Colocarás a mesa fora do véu e o candelabro defronte da mesa, para o lado sul do tabernáculo, e porás a mesa para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de azul púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. E para o reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia, cobrindo-as de ouro. Os seus colchetes também serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 27. Farás também o altar de madeira de acácia. De 5 côvados será o comprimento, de 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também os cinzeiros para recolher a sua cinza, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros, todos os seus utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também um crivo de bronze em forma de rede, e farás com esta rede 4 argolas de bronze nos seus 4 cantos, e as porás embaixo da borda, em volta do altar, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais serão medidos nas argolas, e estarão de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o átrio do tabernáculo. No lado que dá para o sul, o átrio terá cortinas de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento.
As suas cortinas serão 20, e 20 as suas bases, todas de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também ao longo do lado do norte haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e serão 20 as suas colunas e 20 as bases destas, todas de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do átrio do lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados. Serão 10 as suas cortinas e 10 as bases destas. Semelhantemente, a largura do átrio do lado que dá para o nascente será de 50 côvados. As cortinas para um lado da porta serão de 15 côvados. 3 serão as suas colunas, e 3 as bases destas. E de 15 côvados serão as cortinas para o outro lado. As suas colunas serão 3, e 3 as bases destas. Também à porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados, de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4, e 4 as bases destas. Todas as colunas do átrio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, porém as suas bases de bronze. O comprimento do átrio será de 100 côvados, e a largura por toda a extensão de 50, e a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, e as bases das colunas de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio, serão de bronze. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para manter uma lâmpada acesa continuamente. Na tenda da revelação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Este será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 28. Depois farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Farás vestes sagradas para Arão teu irmão, para glória e ornamento. Falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, a fim de que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, as vestes sagradas para Arão teu irmão e para os seus filhos, a fim de me administrarem o ofício sacerdotal. E receberão o ouro, o azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino, e farão o éfode de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de desenhista. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, para que seja unido. E o cinto de obra esmerada do éfode que estará sobre ele, formando com ele uma só peça, será de obra semelhante de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de berilo, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os 6 nomes restantes na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra de lapidário, como a gravura de um selo,
gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, guarnecidas de engastes de ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, para servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel. Assim, sobre um e outro ombro, levará Arão diante do Senhor os seus nomes como memorial. Farás também engastes de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, como cordas as farás, de obra trançada, e aos engastes fixarás as cadeiazinhas de obra trançada. Farás também o peitoral do juízo, obra de artífice, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido o farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, em 4 fileiras. A primeira será de uma cornalina, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira será de uma granada, uma safira e um ônix. E a terceira fileira será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a 4ª fileira será de uma crisólita, um berilo e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. Serão, pois, as pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão como a gravura de um selo, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Também farás sobre o peitoral cadeiazinhas como cordas, obra de trança de ouro puro. Igualmente, sobre o peitoral farás 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de ouro, de obra trançada, nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de obra trançada meterás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode, na parte dianteira dele. Farás outras 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao lado interior do éfode. Farás mais 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras do éfode, para baixo, na parte dianteira, junto à costura, e acima do cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral pelas suas argolas, a argola do éfode por meio de um cordão azul, de modo que fique sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e não se separe o peitoral do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo, para memorial diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de azul. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça. Esta abertura terá um debrum de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha, para que não se rompa. E as suas abas, em todo o seu redor, farás romãs de azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro, entremeadas com elas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã, haverá nas abas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o sonido ao entrar ele no lugar santo diante do Senhor, e ao sair, para que ele não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como a gravura de um selo, santo ao Senhor. Pô-la-ás em um cordão azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará.
e estará sobre a testa de Arão, e Arão levará a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as suas santas ofertas, e estará continuamente na sua testa, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Também tecerás a túnica enxadrezada de linho fino, bem como de linho fino farás a mitra e farás o cinto, obra de bordador. Também para os filhos de Arão farás túnicas, e far-lhe-ás cintos, também lhes farás tiaras para glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também os seus filhos, e os ungirás e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua. Estender-se-ão desde os lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre os seus filhos, quando entrarem na tenda da revelação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no lugar santo, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 29. Isto é o que lhes farás para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pão ázimo, e bolos ázimos, amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite, de flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da revelação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e lhe cingirás o éfode com o seu cinto de obra esmerada, e pôr-lhe-ás a mitra na cabeça, e sobre a mitra porás a coroa de santidade. Então tomarás o óleo da unção, e derramando-lhe sobre a cabeça o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com cintos, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras. Por estatuto perpétuo eles terão o sacerdócio. Consagrarás, pois, a Arão e a seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da revelação, e Arão e os seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e imolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da revelação. Depois tomarás do sangue do novilho, e com o dedo o porás sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado e dos rins, e a gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, o seu couro e o seu excremento queimarás fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, e imolarás o carneiro, e tomando o seu sangue, o espargirás sobre o altar ao redor, e partirás o carneiro em 2 partes, e levarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes, e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, é cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. E imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos,
como também sobre o dedo polegar de sua mão direita, e sobre o dedo polegar de seu pé direito, e espargirás o sangue sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar, e do óleo da unção, e os espargirás sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. Assim ele será santificado, e as suas vestes, também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas e o redenho do fígado, e os 2 rins com a gordura que houver neles, e a coxa direita, porque é carneiro de consagração. E uma fogaça de pão, um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães ázimos, que estará diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e por oferta de movimento o moverás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor. Também tomarás o peito do carneiro de consagração, que é de Arão, e por oferta de movimento o moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento e a coxa da oferta alçada, depois de movida e alçada, isto é, aquilo do carneiro de consagração que for de Arão e de seus filhos, e isto será para Arão e para os seus filhos a porção de direito, para sempre da parte dos filhos de Israel, porque é oferta alçada. E oferta alçada será dos filhos de Israel, dos sacrifícios das suas ofertas pacíficas, oferta alçada ao Senhor. As vestes sagradas de Arão ficarão para os seus filhos depois dele, para neles serem ungidos e consagrados. 7 dias os vestirás. Aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da revelação para ministrar no lugar santo. Também tomarás o carneiro de consagração e cozerás a sua carne em lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da revelação. E comerão as coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los, mas delas o estranho não comerá, porque são santas. E se sobejar alguma coisa da carne da consagração ou do pão, até pela manhã o que sobejar queimarás no fogo, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme tudo o que te hei ordenado, por 7 dias os sagrarás. Também, cada dia, oferecerás para expiação o novilho de sacrifício pelo pecado, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele, e ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com 1 cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para libação a 4ª parte de 1 hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás oferta de cereais, como com a oferta da manhã, e conforme a sua oferta de libação por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da revelação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel,
e a tenda será santificada pela minha glória. Santificarei a tenda da revelação e o altar. Também santificarei a Arão e a seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 30. Farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e de 2 côvados será a sua altura. As suas pontas formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, tanto a face superior como as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura. Nos 2 cantos de ambos os lados as farás, e elas servirão de lugares para os varais com que o altar será levado. Farás também os varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. E porás o altar diante do véu que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório que se acha sobre o testemunho, onde eu virei a ti. E Arão queimará sobre ele o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. Também quando acender as lâmpadas à tardinha, o queimará. Este será incenso perpétuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de cereais, nem tampouco derramareis sobre ele ofertas de libação. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício de expiação de pecado. Fará expiação sobre ele uma vez ao ano pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres o alistamento dos filhos de Israel para a sua enumeração, cada um deles dará ao Senhor o resgate de sua alma, quando os alistares, para que não haja entre eles praga alguma por ocasião do alistamento. Dará cada um, ao ser alistado, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geiras. Meio ciclo é a oferta ao Senhor. Todo aquele que for alistado, de 20 anos para cima, dará oferta do Senhor. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos do que meio ciclo, quando derem a oferta ao Senhor, para fazeres expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel, e o designarás para o serviço da tenda da revelação, para que sirva de memorial a favor dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação por vossas almas. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma pia de bronze, com a sua base de bronze para lavatório, e a porás entre a tenda da revelação e o altar, e nela deitarás água, com a qual Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da revelação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para fazer oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência pelas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés: também toma das principais especiarias, da mais pura mirra 500 ciclos, de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, de cálamo aromático 250 ciclos, de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Disto farás um óleo sagrado para as unções, para perfume composto segundo a arte do perfumista.
Este será o óleo sagrado para as unções. Com ele ungirás a tenda da revelação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que as tocar será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para que me administrem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o óleo sagrado para as unções por todas as vossas gerações. Não se ungirá com ele carne de homem, nem fareis outro de semelhante composição. Sagrado é, e para vós será sagrado, o homem que compuser um perfume como este, ou que com ele ungir a um estranho, será extirpado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, iônica e gálbano, especiarias aromáticas com incenso puro. De cada uma delas tomarás peso igual, e disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. E uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho, na tenda da revelação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Ora, o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos. Santo vos será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para o cheirar, será extirpado do seu povo.